Oi pessoal, vídeo novo aqui no canal. Vou estender esse vídeo para vários cursos. E hoje essa aula ela vai ser sobre o sistema cardiovascular ou cardiocirculatório. A questão aqui é que nós temos uma certa tendência a lembrar do sistema cardiovascular, e aí eu vou colocar uma barra cardiocirculatório, e acreditar que nós temos aqui só o coração, os vasos e o sangue. Mas na verdade, quando pensamos no sistema circulatório como um todo, a gente tem um sistema linfático também, que ele é muito mais lembrado lá no sistema imune do que no sistema circulatório. Mas o sistema, os vasos linfáticos, melhor dizendo, eles estão associados, intimamente associados ao sistema circulatório também. Então, pensar no sistema circulatório, a gente está pensando num sistema que está levando todo e qualquer nutriente, toda e qualquer substância, todo e qualquer componente do sangue para os tecidos, consequentemente para as células, e removendo da célula esses componentes ou metabólitos ou toxinas ou impurezas e permitindo que essas substâncias elas sejam posteriormente eliminadas do corpo. Muito bem. É, então, o sistema circulatório ele é formado, ele é composto pelos elementos figurados, pelo plasma, isso compõe o sangue, que é uma das partes do sistema circulatório. Temos também o coração e os vasos sanguíneos. O sangue nada mais é do que um tecido. Tá? Então vamos lembrar daquela condição histológica que tecido nós vamos organizar várias células com funções semelhantes ou idênticas e esse tecido conjuntivo é o único tecido líquido que nós vamos ter nos animais e principalmente nos vertebrados. Tá? Então o sangue, embora o sangue ele tenha uma definição, o sangue ele vai variar de organismo para organismo. O aceptor final de oxigênio ele vai variar de acordo com os organismos, com os vertebrados principalmente. O sangue ele tem uma função, algumas funções principais, né, de reparação do tecido, resposta imunológica, regular o pH dos tecidos. E vale lembrar que nesse ponto aqui de regular o pH dos tecidos, a, o sangue ele tem uma composição complexa e ao mesmo tempo variável de acordo com a proximidade ou meio próximo aos órgãos. Então, o sangue que circula próximo ao coração, o sangue que circula próximo ao estômago, o sangue que circula na cavidade neuronal, ele tem uma composição diferente. E muitos patógenos, muitos organismos vivos, eles usam dessas alterações de gradientes químicos para infectar ou para coexistir em determinados órgãos. Então, por exemplo, algumas verminoses, como por exemplo a, a cisticercose, né? Vamos pensar na neurocisticercose, como ela é atraída até o tecido neurológico. A ascaridíase, que ela tem uma passagem pelo coração, ela cria algumas condições associadas ao coração, ela tem um ciclo pulmonar que ela precisa ter esse ciclo, ela precisa sair dos alvéolos e migrar para a árvore brônquica, ser novamente deglutida, para que novamente no estômago e no intestino ela se transforme em verme adulto. Como que ocorre essa sinalização? Como que o organismo vivo sabe, entre aspas, né, onde ele está? É graças a essa composição do pH e dos nutrientes que tem no sangue em determinados órgãos do corpo, tá?
realiza o controle da temperatura corporal, embora essa realização da temperatura corporal esteja mais associada ao sistema termorregulador, mas é justamente a perfusão do sangue, a vasodilatação e a vasoconstrição que determina muito essa, essa, esse controle da temperatura corporal. E nós temos transporte de nutrientes, substâncias, enfim. Partes do sangue são os elementos figurados, então nós temos aqui células sanguíneas e a plaqueta. A plaqueta não é célula, é um fragmento de célula produzido por uma outra massa celular chamada megacariócito. E temos o plasma, que é água e todas as substâncias dissolvidas ali. Alguns fatores podem afetar a composição do plasma, composição da água, composição de proteínas e mineral, idade, sexo, comorbidades, desidratação, nutrição, tá? Da mesma forma que alguns dessas variáveis podem também alterar os elementos figurados, como plaqueta, doença pré-existente, né, as chamadas febres hemorrágicas, altitude, idade, tá? E é importante lembrar que aqui tá com cor diferente, que o sangue venoso ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e o sangue arterial ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, mas essa frase aqui, ela depende de qual circulação você está relacionando, tá? Então, tudo que sai do coração sai pelas artérias, tudo que chega ao coração chega pelas veias, ok? Isso no ponto de vista da circulação. Então, quem leva sangue pobre em oxigênio para que ocorra a hematose, ou seja, a troca gasosa no pulmão, é a artéria pulmonar. Logo, o sangue da veia pulmonar volta para o coração, rico em oxigênio, para a circulação sistêmica. Então, na grande circulação ou circulação sistêmica, essa relação ela é verdadeira. Mas na pequena circulação, ou seja, circulação pulmonar, é o contrário. Então guarda muito bem essa informação, tá? Outros componentes do sistema circulatório, vasos sanguíneos. Nós vamos falar de 6 vasos, sendo que eu tenho artéria, que é grande calibre, eu tenho a arteríola, que é uma artéria de menor calibre, eu tenho a vênula, que é uma veia de menor calibre, eu tenho a veia, que é de maior calibre, e eu tenho entre a arteríola e a vênula, eu tenho aqui o capilar sanguíneo, que é um vaso mais permeável, mais formado por células endoteliais do que células musculares, em que o capilar é a transição entre arteríola e vênula. E o último vaso sanguíneo o último vaso do sistema circulatório é o vaso linfático, tá? Então, eu costumo fazer essa divisão entre 6 vasos porque a artéria ela tem um calibre maior, veia tem um calibre maior. Vocês podem observar que as artérias elas têm um músculo liso, uma camada muscular lisa, mais espessa em relação à veia. Ou seja, a artéria ela tem uma rigidez própria, ela consegue responder à pressão de forma mais palpável, ou seja, a gente consegue ver a artéria dilatar e relaxar, contrair e relaxar, enquanto que a veia ela vai tender a responder ao fluxo da pressão apenas dilatando. Então, quanto mais pressão eu tenho sobre a veia, mais dilatada ela se torna, mais flácida ela se torna. Vamos fazer a analogia aqui como um balão, né? Você vai enchendo o balão, quando o balão ele é esvaziado, ele não volta ao tônus original, tá? Então, as veias, ao contrário da artéria, ela conduz o sangue
de órgãos e tecidos do corpo para o coração. Então, o que volta ao coração volta pela veia ou pela vênula. Nós vamos ilustrá-la pela cor azul, tá? Mas lembra que esse azul eu não vou relacionar diretamente à concentração de O2. Lembra que a concentração de O2 na veia varia de acordo com a circulação que ela está fazendo, tá? As veias, elas possuem válvulas que mantêm o sentido unidirecional, então essas válvulas estão aqui. Então, quando o sangue sobe, a válvula fecha, não permitindo que o sangue volte, ou seja, não permitindo o refluxo de sangue. Só que, além dessas válvulas, a musculatura esquelética próximo à veia, então vamos pensar na perna, na coxa, auxilia esse retorno venoso, tá? Então, quando essas válvulas elas perdem a capacidade de responder a esse fluxo unidirecional e a fechar corretamente, mais sangue acumula nas veias, mais sangue reflui na veia, mais sangue retorna à veia e nós temos a varize, que é o rompimento, né, destas veias, ok? As artérias é um tipo de vaso sanguíneo, representam, né, um tipo de vaso sanguíneo que conduz o sangue do coração para órgãos e tecidos, então tudo que sai do coração pela veia, pela artéria. Nós vamos representá-la pela cor vermelha, lembrando que o aporte de oxigênio da artéria está relacionado ao tipo de circulação que ela está desempenhando, tá? É justamente a artéria que recebe a força de ejeção do sangue, então ela tem que responder melhor à pressão. Ela tem uma camada de músculo liso, mais rígido, né, que se contrai e relaxa de acordo com a pressão, tá? Muitos aminoácidos, ou melhor, um aminoácido chamado arginina, em especial, quando ele é degradado, né? Então, quando a gente tem aqui terminações nervosas induzindo a liberação de acetilcolina, né, que é um neurotransmissor, o ciclo da acetilcolina auxilia a degradação da arginina. A degradação da arginina libera muito óxido nítrico. O que o óxido nítrico vai fazer? Relaxar a parede da artéria. Então, quando a artéria está contraída para responder melhor à pressão, né? Para exercer mais pressão, nós estamos falando da pressão máxima ou de contração, né? Via coração, claro. Isso é a sístole, é a pressão máxima. A de relaxamento é a diástole. Então, existem aí os manuais de hipertensão arterial, né, que trabalham os níveis aceitáveis de pressão, né, que o coração está exercendo sobre a parede das artérias. Quanto maior a pressão, a gente vai classificar a pessoa em hipertenso moderado, grave. Lembrando que a pressão ela aumenta com o estímulo e ela tem que diminuir também em relação a esse estímulo. Quando em repouso a pressão ela continua alta, está falando de uma rigidez vascular, a pessoa ela é hipertensa, tá? E né, uma das formas da gente aferir isso, né, é com o manguito, né, de um aparelho de pressão, né, de um esfigmomanômetro, tá? Que vai pegar ali uma coluna, né, de mercúrio, uma relação com o mercúrio, né, por isso que a gente fala milímetros de Hg, porque antigamente os aparelhos de pressão eles eram como se fossem aquelas balanças de pesagem antiga que se tinha no hospital, onde tinha uma coluna de mercúrio que ela oscilava de acordo com a pressão do indivíduo. Então, por isso, milímetros de mercúrio, né? Então, coloca-se o manguito, insufla o manguito, tá? Usa-se até um estetoscópio, né, na base, né, da veia ulnar, salvo engano, e você consegue ouvir, né, os sons de Korotkoff, né, as bulhas, né, mostrando ali onde que você vai começar a marcar
a pressão do indivíduo, né? Lembrando que 12/8 é dito como pressão normal, ótima, né? Salvo engano. 13/9 já é uma pressão normal, mas alguns já consideram, alguns manuais já consideram como uma pré-hipertensão, e acima disso, sem nenhum estímulo de estresse, a pessoa já é classificada como hipertensa, tá? Eu não vou entrar nessa questão da hipertensão, né? Porque os manuais eles podem variar e sempre há essa revisão dos manuais. Então, pelo Ministério da Saúde, vocês conseguem ter um manual da hipertensão. Basta vocês procurarem para vocês terem o que é vigente, o que está vigente no Brasil com relação à hipertensão. Muito bem. Daí, as artérias coronárias, elas nutrem, né, o único músculo que a gente tem no coração, né, que é o biocárdio, que é o músculo estriado esquelético. Ao longo do tempo, a gente pode ter essas... por questão digamos, do estilo de vida, sedentarismo, dieta, enfim, nós podemos ter elevações, né, nos níveis lipídicos no corpo, associado ao estresse oxidativo, né, e tudo mais, em que gordura, colesterol gruda, né, adere à parede do vaso, tá? E ao longo do tempo, se a gente não muda a nossa dieta, o nosso estilo de vida, essas artérias coronárias elas se entopem, né? Elas se entopem. E elas podem comprometer o fluxo sanguíneo adjacente, né? A gente chama isso de placa de gordura ou placa de ateroma. E se a gente tem um fluxo sanguíneo aqui obstruído, mais do que 85% desse vaso, dali para frente o tecido infarta, né? O vaso, os tecidos não recebem sangue e, dependendo a área afetada, o coração ele pode ter grandes sequelas e a pessoa morrer, tá? Os capilares são vasos finíssimos que estão localizados entre as vênulas e as arteríolas, tá? Que são vasos de menor calibre, tá? Formam rede de capilares por onde ocorre a passagem de nutrientes e oxigênio, uma mão dupla, né? Do tecido para a célula e da célula para o tecido de volta aos capilares, né? Os nutrientes e as excretas nitrogenadas, boa parte delas, tá? Onde também passa sangue para o tecido, onde passa gás carbônico. Então, a, o que comunica o vaso sanguíneo é justamente essa rede de capilares que se formam entre as vênulas e as artérias, tá? Os capilares nos alvéolos pulmonares é onde ocorre a oxigenação do sangue, ou seja, a troca gasosa, sai gás carbônico que está solto na corrente sanguínea, está dissolvido na corrente sanguínea, e entra o oxigênio que se liga à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Tá? Esse processo ocorre por difusão simples, logo sem gasto de energia. Tá? O coração é um órgão oco que bombeia o sangue. Então nós temos na espécie humana, né, dos mamíferos, um coração tetracavitário, ou seja, nós temos átrio e ventrículo direito se comunicando por uma válvula, tá? Tanto aqui quanto aqui. E nós temos um átrio esquerdo e direito também se comunicando por uma válvula, tá? Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide, porque ela tem três segmentos, tá? E entre o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, a válvula mitral ou bicúspide. Aqui, o átrio, algumas literaturas chamam de aurículas, tá? Porque quando elas estão vazias, quando não tem sangue ali, ela parece uma orelhinha de cachorro dobrada, tá? Alguns vasos cardíacos, né, que estão ali intimamente ligados ao coração.
veia cava e artérias pulmonares. Percebam que aqui a artéria pulmonar ela já está em azul, lembrando que a artéria pulmonar ela está levando o sangue com pouco oxigênio para o pulmão, e aqui a veia pulmonar ela já está em vermelho, mostrando que o sangue rico em oxigênio está voltando ao coração, tá? E também temos a maior artéria do corpo, que é a artéria aorta, que sai do coração para a circulação sistêmica, tá? Qualquer disfunção em alguma daquelas válvulas, nós vamos chamar de valvulopatias ou valvopatias, tá? Essas valvopatias, elas causam refluxo de sangue no interior do coração. Então é quando essa válvula, lembrando do mesmo esquema da veia, não se fecha completamente. E quando o sangue ejeta, quando o coração ejeta o sangue retorna para a aurícula. Isso é responsável pelo sopro cardíaco, tá? Os batimentos cardíacos, a contração é determinada, é denominada sístole. Então a gente está falando da pressão máxima. E o relaxamento, a diástole. Em repouso, a frequência cardíaca ela vai oscilar muito, entre 60 a 80 batimentos por minuto, uma média de 70 a 80 batimentos. Crianças têm um batimento cardíaco maior, idosos têm um batimento cardíaco menor. Pessoas que praticam muita atividade aeróbica, elas têm uma frequência cardíaca em torno de 50, 53 batimentos. Pessoas que têm alguma comorbidade ou alguma doença, hipertensão, por exemplo, elas podem ter uma frequência cardíaca maior, né, do que pessoas não patológicas, tá? Esse fluxo, esse ritmo é controlado pelo nódo sinoatrial, que marca o ritmo cardíaco, tá? E modulada por neurotransmissores. Por exemplo, a acetilcolina, lembra do óxido nítrico, auxilia na diminuição da frequência cardíaca e no relaxamento, e a adrenalina acelera o batimento cardíaco, tá? Então, nesse esquema, estou mostrando para vocês a contração e relaxamento, sístole e diástole. Isso vai refletir nos níveis de pressão sofridos pelas artérias, tá? A grande circulação ou circulação sistêmica, ventrículo esquerdo, aorta, tecido, veia cava, átrio direito. Pequena circulação ou circulação pulmonar, onde a hematose vai acontecer, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veia pulmonar, átrio esquerdo. Então guardem sempre essa relação, esse passo, né, por onde o sangue está passando. Então, da pequena circulação, o átrio esquerdo vai se comunicar com o ventrículo esquerdo para que ocorra a grande circulação. Átrio direito se comunica com o ventrículo direito, onde nós temos a pequena circulação. O sistema linfático, como eu comecei essa aula falando para vocês, ele está mais associado, né? Na verdade não associado, né? Mas ele é mais estudado no sistema linfático, no sistema imune, melhor dizendo, mas ele também faz parte ali do sistema circulatório. Por quê? Ele recebe boa parte do gás carbônico, boa parte das excretas, antes dessas excretas serem direcionadas para as veias. Então, artéria capilar, capilar tecido, do tecido célula, vaso linfático, veia, e aí nós temos a propagação desse fluido, né, venoso para os rins, para outras áreas do corpo. No caso desse fluxo venoso para os rins, a produção de urina e, consequentemente, as excretas nitrogenadas que nós produzimos, tá?
qualquer acúmulo de líquido, né, nos vasos linfáticos provoca o chamado ou os chamados edemas linfáticos. E é muito comum a gente ver em pessoas que ficam muito tempo em pé, que têm comprometimento vascular, principalmente linfático, esse inchaço, né? O chamado cacifo. Quando você aperta, né, geralmente um calcanhar ou um pé edemaciado, a mão aperta, né, afunda o tecido, mas o tecido não volta ao estado normal. Então nós estamos associando isso a um, a um acúmulo de líquido no vaso linfático. Existem algumas terapias não medicamentosas que a gente pode fazer para ajudar nesse retorno venoso. Então a pessoa deitar com os pés elevados, né? Ou seja, para facilitar o retorno. O problema desses do pé elevado, né, e melhorar o retorno vascular, né, tanto linfático quanto venoso, é muito funcional, de fato funciona. O problema é que para isso funcionar, essa pessoa ela não pode ter nenhuma valvulopatia ou nenhum comprometimento vascular, nem cardíaco, porque senão você pode também sobrecarregar o coração dessa pessoa e você ter alguns problemas, né, alguns sérios problemas em relação a essa prática, tá? Então a linfa é um segundo fluido circulatório, tá? É rico em leucócito, plasma, plaqueta, cloreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono. Como ela não possui hemácia, ela tende a ser incolor ou ligeiramente rosada. E ela distribui os nutrientes e transporta os gases para o sangue e do sangue para a célula. Então, capilar sanguíneo, como eu mostrei para vocês, tecido, do tecido para a linfa, da linfa de novo para os vasos sanguíneos, tá? A função do sistema linfático, como vocês devem ter percebido, tá aqui no YouTube a parte do sistema linfático, no sistema imunológico, tá? Então volta lá e dá uma conferida. Mas para além da função linfática, nós temos a função também circulatória, tá? Então pausa o vídeo aí, volta lá no sistema linfático, né, quando vocês estudaram isso lá no sistema imunológico, para vocês entenderem a função do sistema linfático, ok? E todo e qualquer problema associado ao coração, tá? Quando tratamento medicamentoso ou conduta medicamentosa não funciona, a pessoa ela é encaminhada ou referida ao transplante cardíaco, tá? Lembrando que o transplante cardíaco, ele é o último elo dessa corrente, tá? E o que eu quero que vocês tentem não sair daqui desse vídeo preocupados é porque existem algumas condições para suspeitar de que essa pessoa ela precisa de um transplante cardíaco. Então, pessoa com dor no peito, falta de ar, cansaço e fraqueza é sinal de que o coração não está bombeando sangue de forma tão satisfatória. Mas aí vem a pausa. Dor no peito é um sintoma, é subjetivo. A pessoa relata dor no peito. Falta de ar é um sinal. Cansaço e fraqueza é um sintoma, né? Ou a gente pode também ver como um sinal. Mas nem toda dor no peito, gente, é problema de falência cardíaca, de insuficiência cardíaca. Às vezes a pessoa está com dor no peito porque ela fez exercício de peito na academia, porque ela está ansiosa. Então, todos os sintomas, eles não podem ser tratados em casa, eles têm que ser tratados com acompanhamento de um médico. E é justamente o médico que vai avaliar
a condição da pessoa para dizer se ela está ou não com insuficiência cardíaca. Então, esse aqui é um coração que está sendo removido e esse é o coração transplantado. Tá? Repara que esse coração ele está roxo, porque ele não tem oxigenação, não tem fluxo sanguíneo aqui. Então, se eu remover esse coração, eu tenho um período médio de 4 horas para transplantar esse coração para a pessoa. Eu coloco esse coração, né, na solução salina, né, soro fisiológico, né, a solução estéreo, claro, envolto por uma membrana também estéreo, claro. E eu tenho 4 horas para transportar esse coração ou para levar para a pessoa que vai receber esse órgão, tá? Por que eu coloco esse coração a 4 graus? Por que se coloca esse coração a 4 graus? Para diminuir o estresse metabólico das células cardíacas. Então, para você manter esse coração mais tempo viável para que ele possa, de forma direta, né, ser transplantado para uma pessoa, ok? Então é isso, meus queridos. Fica aí essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais vídeo vai aparecer aqui no canal. Faz aí aquela boa para mim, compartilhar, se inscrever, deixar o like, comentar, fazer com que ele se torne um pouco mais relevante. Compartilha, tá? E bons estudos e até a próxima aula.